infelizmente, de formas muito delicadas, de forma desproporcional, acontecer muito rápido sobre a nação brasileira a partir de hoje. Do dia 10 começa a avalanche. E eu vi essa avalanche. Ela era duradoura durante 3 meses. Porque guerra é guerra, filho. Era durante 3 meses. Mas o Senhor ama tanto o Brasil, Deus ama tanto o Brasil, que ele reverteu de 3 meses esse processo dessa avalanche para 37 dias. 37 dias. 37 dias. A partir de hoje. É a partir do dia 10. Eu estou dizendo agora, mas a partir do dia 10 começa. Passou da meia-noite. Passou da meia-noite. Passou da meia-noite. A avalanche começa. A Câmara dos Estados Unidos aciona organismo internacional contra a censura e os abusos do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Pois é, parece que cada vez mais o parlamento americano está voltando os seus olhos para a censura e perseguição política que tem acontecido aqui no Brasil, e isso pode levar a uma decisão internacional com jurisdição, com poder de determinar e de vincular decisões da Justiça do Brasil. A Subcomissão Global de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pediu para a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, informações sobre alegações graves de violações dos direitos humanos no Brasil. O pedido foi feito em uma carta e o texto diz que as violações teriam sido cometidas por autoridades brasileiras em larga escala. Vamos lembrar que recentemente a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados norte-americana, apresentou, um relatório acusando o Supremo Tribunal Federal brasileiro de censurar qualquer oposição brasileira com uma plataforma crítica ao atual governo de esquerda. É essa expressão que o relatório utiliza, A carta enviada para a OEA é assinada pelo presidente da subcomissão, que é o deputado republicano Chris Smith, e endereçada à presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Roberta Clark, e ao relator especial para a liberdade de expressão da mesma corte, Pedro José Vaca Villarreal, Vamos lembrar que o Brasil, por acordos internacionais, se sujeita à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, se houver qualquer decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil, Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo brasileiro, é obrigado a aceitar essa jurisdição, justamente porque o Brasil topou fazer parte deste tribunal e aceitou se submeter à sua jurisdição. Eu lembro, de outra discussão que nós tivemos recentemente em relação à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são as condenações, e os pedidos de prisão contra Vladimir Putin, Lula ainda quer receber Putin no Brasil, mas existe essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lula dizia que não sabia o que era essa corte, mas já acionou a corte várias vezes contra o Bolsonaro, ou seja, mentindo descaradamente, que é o que ele sempre faz. E, por enquanto, o Brasil não pode receber o Vladimir Putin, porque se ele vier ao Brasil, o Brasil possui o dever de obedecer essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos de prender Vladimir Putin. E o que o governo Lula está tentando fazer é apresentar um parecer, apresentou um parecer via Advocacia Geral da União do Brasil, para que a corte abra uma exceção para que o Brasil possa receber o Putin. Mas, se a corte não considera essa exceção, o Brasil não pode receber sem que não seja obrigado a prender o Putin. Da mesma maneira, se houver uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra abusos do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem de submeter a essa decisão. E o que eu quero colocar aqui para vocês é que é absolutamente vergonhoso que a gente dependa, e que a gente esteja sujeito, a uma movimentação do legislativo americano e a gente não consiga resolver os nossos problemas domésticos, a gente não consiga resolver os nossos problemas em casa. É vergonhoso que o Senado, a Casa Alta da República, que é o responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, não tome nenhuma medida para punir os excessos do Supremo Tribunal Federal, para punir os abusos, para preservar as competências e prerrogativas do Poder Legislativo, do Poder Executivo e a liberdade de expressão de cidadãos comuns e de parlamentares que representam esses cidadãos comuns. Aí, o pessoal
nos comentários: ah, Pouquinho, por que você então não vai lá e não disputa o Senado? Eu devo lembrá-los que eu não tenho sequer idade para isso, né? Para você disputar o Senado, você precisa ter 35 anos de idade. Não terei 35 anos em 2026, não terei 35 anos em 2030. Então, assim, tá muito distante de um dia poder disputar o Senado e cumprir esse papel. O máximo que eu posso fazer agora é votar e articular projetos de restrição, de limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal, coisa que eu já faço na Câmara dos Deputados, mas dependo também da pauta do presidente da Câmara para fazer essas votações, e de cobrar o nosso Senado, coisa que toda oportunidade faço, porque acredito que um dos principais problemas do país hoje seja, sim, os abusos do poder judiciário, né, que ainda tem a cara de pau de articular um rombo de 80 bilhões de reais em aumento de salário automático na famosa PEC dos quinquênios, que está sendo patrocinada, veja só por quem, pelo sujeito que deveria fiscalizar o poder judiciário, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, em vez dos senadores estarem preocupados em restringir os abusos do judiciário, eles agora estão premiando, dando um aumento de salário para eles, e a gente depende agora de uma decisão internacional para solucionar um problema nacional, um problema nosso. Vou continuar aqui lendo sobre essa carta que foi enviada à OEA. Então, esse presidente, o deputado republicano que enviou essa carta para a Comissão, né, de Direitos Humanos, disse que, para a Corte, né, de Direitos Humanos, disse que foram feitas alegações credíveis de violações em massa da liberdade de expressão, incluindo a censura imposta através de abusos da autoridade judicial e o amordaçamento dos meios de comunicação da oposição. A carta ainda diz: tendo em vista o mandato da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, particularmente do relator especial para a liberdade de expressão, de promover o respeito aos direitos humanos e a liberdade de expressão, inclusive para monitorar e coletar relatórios relevantes, informações sobre desdobramentos no Brasil, peço respeitosamente que compartilhe qualquer informação que tenha sobre essas violações de direitos humanos. O congressista ainda questionou a OEA sobre os passos e medidas adotados pela organização para lidar com a situação atual no Brasil e se haveria sugestões para como a Câmara dos Estados Unidos pode atuar na questão. Mas